O que também vem crescendo é o mercado de carbono e, com ele, cresce ainda o espaço para o agronegócio participar de transformações a longo prazo. De acordo com a projeção de um estudo da Way Carbon, encomendado pela Câmara de Comércio Internacional, o país pode gerar cerca de 100 bilhões de dólares em receitas de crédito de carbono até 2030. E a gente vai falar sobre esse assunto agora ao vivo com Laura Albuquerque, que é gerente de consultoria da Way Carbon e é responsável por essa pesquisa. Olá, Laura, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Agora, Laura, conta pra gente quais que são os principais pontos que você poderia destacar desse estudo. Acho que, principalmente por estar aqui no Planeta Campo, né, esse estudo olhou para 5 grandes setores atuantes no Brasil, que foi o agro, né, o agropecuário, florestas, energia, transportes e indústria. E aí, ao olhar para todos esses setores, a gente percebeu que as principais oportunidades estavam em 3 deles, que são agropecuária, floresta e energia. Então, quando a gente olha, né, para o potencial que esses 3 setores têm, esses são os setores que mais poderiam ofertar crédito de carbono para suprir uma demanda internacional em termos do volume de crédito a ser demandado por países e por outras empresas frente aos compromissos que vêm sendo estabelecidos para a neutralidade climática. E esse estudo, né, como a gente destacou no início, mostra, né, que então o país pode gerar cerca de 100 bilhões em receitas de crédito de carbono até 2030. Como que deve ocorrer esse processo, especialmente nisso, né, que envolve a agropecuária? Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de trazer relacionado a esse trabalho é porque a gente chegou nesse número de 100 milhões, ele é um número de 100 bilhões, ele é um número baseado em premissas bem otimistas, né? A gente traçou 2 cenários. Um cenário mais pessimista, que a gente teria cerca de 470 milhões em receitas, e um otimista com esses 100 bilhões de receitas. E para isso, a gente tem um caminho grande para ser explorado, e quando a gente fala do agronegócio, tem alguns tipos de projeto que são os principais, onde estariam as principais oportunidades, que estão ligados a estratégias de sistemas integrados com lavoura pecuária e floresta, num segundo momento, a tecnologia de agricultura de baixo carbono envolvendo fixação biológica de nitrogênio e plantio direto, a estratégia de intensificação da própria pecuária bovina de corte e adubação dessas pastagens extensivas e até o confinamento. Então, tem técnicas e atividades ligadas ao agronegócio que apoiam o Brasil a alcançar e ser um provedor de projetos de crédito de carbono. Laura, quando a gente fala... Desculpa, pode continuar. Não, eu ia só falar bem rapidinho, né? Porque acho que você perguntou do agronegócio, e aí o outro setor também é o setor de energia. E aí, no setor de energia, a gente estaria olhando muito mais para a inovação e conectando ao agro muito a parte ligada ao etanol de segunda geração, e não só a geração tradicional e produção tradicional de etanol. Entendi. Laura, e agora analisando, né, o cenário como um macro, como que você enxerga que o Brasil está nesse chamado mercado de carbono frente a outros países? Como que a gente está posicionado? Então, quando a gente fala de mercado de carbono, a gente fala de duas esferas. A do mercado voluntário, onde a gente está muito bem posicionado. O Brasil, no mercado voluntário, é um dos países, entre os 10 países que mais possuem projetos de crédito de carbono no mercado voluntário. E a gente estima um potencial de geração ainda nesse mercado de 80 a 750 milhões de toneladas. E o que isso significa? Isso significa que o Brasil poderia suprir entre 5% e quase 40% da demanda global desses créditos nesse mercado voluntário. Quando a gente fala do mercado regulado, que é um mercado em que a gente precisa de um marco regulatório nacional para que ele funcione, a gente ainda está caminhando. A gente tem alguns marcos regulatórios, como o recente decreto que estabeleceu os planos setoriais de mitigação, e o RenovaBio, que também é um marco mais específico para um determinado setor. Então, sempre que a gente olha para o mercado de carbono, a gente vê essas diferenças de potencial no mercado voluntário e no regulado. E aí, quando a gente olha o país como exportador de crédito de carbono, ou possível provedor de crédito de carbono para outros países, a gente enxerga ainda um outro potencial, que é um potencial do país realizar acordos bilaterais com outros países, dentro do Acordo de Paris, nas negociações climáticas, e neste mercado
a gente fez uma estimativa ainda que o Brasil poderia suprir entre 2% e 22% dessa demanda global, que viria do cumprimento das NDCs, que são os compromissos climáticos que cada país estabelece dentro de casa. Entendi. Agora, Laura, voltando mais uma vez, né, falando do produtor rural, o papel da agricultura e também da pecuária nesse contexto, ele está totalmente ligado ao sequestro de carbono no solo? Como que a gente pode fazer para avançar mais nesse quesito? Então, ele também está ligado a esse sequestro de carbono no solo, mas ele também está ligado muito à importância da conexão da agropecuária com a floresta e com o setor de energia. Essa questão intersetorial ela é muito relevante. E aí a gente traz nesse estudo alguns cases de empresas que trabalharam com agricultura regenerativa e trabalharam com programas de compensação, que conectam essa agenda toda da agropecuária com a agenda de floresta e de energia. E aí, uma questão muito que ajuda e que as empresas que apoiaram o estudo focaram muito foi a possibilidade de olhar para esses setores, como o da agropecuária, e obter co-benefícios socioambientais e, além disso, as oportunidades que vêm com esse investimento. Então, quando a gente fala de benefício socioambiental, a gente está falando de redução da pressão pelo desmatamento quando a gente investe num bom agronegócio, melhoria da qualidade das condições de trabalho dos produtores. E aí, com isso, vem oportunidades socioeconômicas para a cadeia produtiva como um todo. Então, a gente traz novas fontes de renda para esses produtores rurais, a gente aumenta o potencial de receita líquida de cada um deles. O estudo traz mais um número também, que até 2050 existe um potencial de aumento de receita líquida de quase 10 bilhões, e aí de dólares também, só olhando para plantio direto. Então, esse papel de recuperar esse potencial produtivo de áreas degradadas também, fortalecer esses pequenos produtores com um aumento da receita de cada um deles, é uma frente que deve ser muito olhada para a gente avançar cada vez mais rápido no setor da agropecuária com a geração desses projetos. Muito bom. Laura Albuquerque, gerente de consultoria da Way Carbon, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e até mais. Obrigada a vocês pelo convite.